Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os nossos amigos internautas, que esta paz vos alcance, pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 10 de novembro de 2024, na lição de número 6, que tem por título a abertura do 7º selo e as 4 primeiras trombetas. Graças a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está no livro do Êxodo, capítulo 30, o verso 1 e o verso 2. O título da nossa leitura diária nos diz: o altar do incenso. O texto bíblico nos diz: farás um altar para queimar o incenso. De madeira de acácia o farás, e o seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, tanto a face superior como as suas paredes ao redor. E as suas pontas, e lhes farás uma moldura de ouro ao redor. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, a qual o Senhor traz essas coordenadas de construção a Moisés do altar de incenso. Assim como os demais, o tecílio do tabernáculo e até mesmo o tabernáculo, o Senhor traz as orientações a Moisés para a construção, conforme as medidas em que o Senhor ordena e o pede. Vemos, irmãos, que o altar de incenso ele foi construído de madeira de acácia, revestido de ouro, isso representando a glória de Deus. Tinha 90 centímetros de altura, o seu comprimento e largura era 45 centímetros cada lado, se tornando quadrado, as suas laterais, como está descrito no texto. Vemos que ele tinha o seu lugar, juntamente com a mesa dos pães da preposição, o altar, o candelabro de ouro, o altar de incenso estava posto frente ao véu que faz a separação do lugar santo para o lugar do Santo dos Santos, onde está depositado a Arca da Aliança. Vemos que ele estava frente à Arca da Aliança, mas havia a separação do véu. O sacerdote vinha pelas manhãs e pela tarde queimar o incenso. Vemos aqui, irmãos, algo muito importante, que mesmo havendo a separação, nos dias de hoje, nós, com os nossos olhos carnais, não podemos ver a presença de Deus, mas pela oração da fé, nós chegamos diante do trono de Deus. Que possamos nós, irmãos, almejar, como diz Paulo em Coríntios, um dia veremos e seremos como ele é. Hoje nós vemos as obras dele, a manifestação, as visões que ele nos concede, mas um dia estaremos face a face com ele e podemos adorar na beleza da sua santidade. Nós vemos, irmãos, que este incenso tem uma grande representação, como vemos nos versículos a seguir, nos capítulos e livros a seguir da palavra de Deus. Ela representa as orações, as adoração dos santos. Que possamos nós, irmãos, continuarmos adorando, intercedendo, buscando ao nosso Deus, pois é Ele quem recebe as nossas orações, como vemos no Salmo 141, e o verso 2, que nos diz: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Assim como era
queimado incenso de manhã e à tarde. O salmista traz aqui, né, a oração como incenso. Que possamos nós, irmãos, estarmos orando, buscando a presença do Senhor. Nós vemos, irmãos, que este altar de incenso ele tem uma grande representação. É um tipo de Cristo, aquele que intercede por nós, né? Vemos que o altar de cobre que está no pátio, este representa a morte de Cristo no Calvário, né, pelos nossos pecados. Mas vemos aqui também esta representação do altar de incenso, né, de Cristo na presença do Pai, né, intercedendo por nós, recebendo as nossas orações e adoração. Né? Glória a Jesus. Isto já apontava para o que Cristo representava para nós nos dias de hoje, logo após o seu sacrifício na cruz. É Ele quem intercede por nós. Ele está junto ao Pai, na presença do Pai, né, intercedendo por nós. João vai descrever em sua epístola que Ele é o nosso advogado, né, para advogar as nossas causas. Nós vemos, irmãos, que esse altar de incenso, ele tinha uma moldura de ouro, né, e vemos que Cristo coroado está na presença de Deus, né, falando como rei, recebendo como rei as nossas orações, as nossas adorações. Que maravilha! Vemos também, irmãos, que neste altar é queimado incenso, e não é qualquer incenso. Não poderia ser qualquer incenso queimado. É específico. E vemos também aqui em Apocalipse, fazendo uma grande citação, no capítulo 8, verso 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com oração de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Vemos, irmãos, que é a oração de todos os santos, né? E lembrando, como está escrito no verso 34 do livro do Êxodo, né, era um incenso específico. A oração apresentada a Deus são a oração de todos os santos. Todos aqueles que buscam ao Senhor, os santos homens de Deus e mulheres de Deus, que têm buscado viver uma vida fielmente ao Senhor, a sua oração tem chegado ao trono da graça. Como diz o escritor aos Hebreus, chegai, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos socorridos. Hebreus capítulo 4, e o verso 16. Vemos também, irmãos, que no capítulo 9, o autor aos Hebreus descreve o altar de incenso juntamente com a arca da aliança. E podemos lembrar de algo que Cristo fez por nós. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora temos livre acesso para estar na presença de Deus, como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos deu esta liberdade de estarmos falando com o Senhor. Que possamos nós, irmãos, darmos valor a esta liberdade que Cristo nos dá de estar na presença de Deus para levar as nossas adorações e orações como um incenso cheiro suave na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando os nossos comentaristas, nosso pastor presidente e a cada um dos irmãos que estará fazendo a leitura diária ao decorrer da semana. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.